Como vão as senhoras e os senhores? Eu espero que todos estejam bem. No decorrer desta semana nós temos visto várias notícias dizendo que a Rússia está tirando suas tropas do entorno das fronteiras da Ucrânia. Será que está mesmo? Buscando fontes alternativas, a gente percebe que efetivamente na Crimeia algumas tropas estão sendo movimentadas de dentro da Crimeia de volta para o território russo. Mas, ao mesmo tempo em que Vladimir Putin diz que está retirando suas tropas das fronteiras próximos da Ucrânia, Joe Biden, presidente norte-americano, diz que não, que isso não está acontecendo, e houve até declaração dizendo o exato oposto, de que enquanto estão retirando tropas em uma posição, estão reforçando ainda mais outras posições. Vamos analisar esta matéria aqui, que vem da Russian Today, o RT, cujo link eu vou deixar nos comentários para vocês, onde eles afirmam, onde eles trazem essa história de Vladimir Putin de que efetivamente as tropas estão sendo retiradas. Nós vamos ver durante o decorrer desta semana ainda e na próxima se isto efetivamente é fato. A matéria diz: Biden reage à retirada de tropas russas. O presidente dos Estados Unidos afirma que as tropas russas continuam cercando a Ucrânia, mesmo quando Moscou disse que estava se retirando. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reagiu ao anúncio de Moscou de que as tropas russas começam a deixar a área de fronteira, da fronteira ucraniana, após o que eles chamam ali de exercícios militares, dizendo então Biden a repórteres, na terça desta semana, que os Estados Unidos não verificaram a informação. Biden continuou insistindo que uma invasão da Ucrânia ainda poderia acontecer, dizendo durante uma breve aparição na Casa Branca que os americanos deveriam seguir suas ordens anteriores e deixar o país. Então ele continua afirmando a mesma coisa, continua pedindo para que as pessoas deixem a Ucrânia, os cidadãos norte-americanos, evacuam as embaixadas, e a posição norte-americana em relação à situação continua a mesma. Enquanto que do outro lado, Vladimir Putin diz, olha, em outras palavras, relaxem que eu estou tirando as tropas. Vamos ver. Ele afirmou que cerca de, Biden, 150 mil soldados russos, anteriormente eram 130, um pouco antes 100, e agora seriam, segundo as declarações, 150 mil, estariam a continuar o cerco da Ucrânia sem fornecer nenhuma evidência para o número citado. Então aqui eles dizem que não há evidência para este número. Bom, nós sabemos que há uma certa expectativa dos Estados Unidos para que isso de fato ocorresse. Nós não sabemos até que ponto, quem é que jogou a isca para quem, se há um plano em conjunto, se a Ucrânia participa, sempre através das lideranças, não dos povos, participa desse eventual plano em conjunto, tanto para trazer a situação de tensão como para desfazer. E o que a gente sabe é que seria interessante, talvez até esse conflito, que é interessante sob a ótica da liderança norte-americana, claro, porque isso acabaria interrompendo o fluxo de gás da Rússia para a Alemanha, para a Europa Ocidental, devido a uma série de sanções que viriam a partir disto. A Rússia sairia perdendo, os Estados Unidos, que não colocou tropas lá na região, a princípio sairia ganhando, até porque o conflito se daria muito distante do seu território. E aí talvez essa isca tenha sido jogada pela própria Rússia, que com o passar do tempo percebeu que, ao final das contas, talvez quem estaria prestes a morder a isca era ela, e talvez agora haverá o recuo. A matéria continua dizendo o seguinte: as tropas russas estão deixando a Ucrânia. Seria bom, mas ainda não verificamos, disse o presidente norte-americano. Ele não respondeu a perguntas após seu discurso. E aí, então aqui nós temos parte desse discurso dele. Nós não vamos tocar aqui, mas esse foi o discurso que ele fez, dizendo que as tropas russas ainda permaneciam lá no cerco. Outros líderes mundiais questionam os relatos de tropas russas partindo, com alguns jornalistas ocidentais chegando ao ponto de afirmar que estão se reposicionando para um ataque, ou seja, de que, por exemplo, aquelas tropas que foram vistas, fotografadas saindo da Crimeia, ali no sul da Ucrânia, estariam sendo levadas para o território russo para serem reposicionadas.
Nessa mesma fonte, que inclusive foi analisada em conjunto com algumas pessoas lá na live de ontem, na comunidade fechada do Patreon, né, a gente mostrava que a 10 quilômetros de distância da fronteira com a Ucrânia, na Bielorrússia, haviam tropas sendo posicionadas. Então, por enquanto, há uma dúvida a respeito disso. Nós temos de aguardar para ver quem é que está falando a verdade nesta história. Então, há agora uma guerra de narrativas. Está tirando as tropas ou não está? Cada um dizendo uma coisa diferente. E Moscou, diz aqui, né, negou repetidamente que tenha qualquer intenção de invadir seu vizinho, enquanto aponta o dedo para a OTAN por escalar a situação e colocar em risco a segurança na Europa. Então o Putin está dizendo, olha, eu nunca quis invadir, quem está dizendo isso aí é a OTAN, e eles é que ficam espalhando essa história porque de fato eles até gostariam que acontecesse, talvez, né? Segundo o que se entende nas entrelinhas do discurso dele. Biden afirmou, no entanto, que os Estados Unidos e seus aliados não representam uma ameaça para a Rússia. O presidente dos Estados Unidos acrescentou que em sua última conversa com Putin sobre a crise na Ucrânia, ambos os líderes concordaram em continuar buscando uma diplomacia de alto nível. Caso a suposta invasão ocorra, Biden ameaçou que será respondida com força, acrescentando que Washington apoiaria a Ucrânia com armas, treinamento e inteligência, mas não iria tão longe a ponto de enviar milhares dos Estados Unidos para lutar na Ucrânia. E aí ficaria até razoavelmente fácil, né? Enquanto dois adversários brigariam, ele ficaria de longe e só colheria os lucros. Porque nós devemos nos lembrar que essa liderança norte-americana atual não leva em consideração o povo ucraniano na melhor das considerações, vamos dizer assim, né? Nós vimos aí já várias designações pejorativas que lideranças ocidentais conectadas a Biden designaram para o povo não só ucraniano, como também ao polonês. Então ele disse assim, abre aspas, se a Rússia atacar a Ucrânia, seria uma G de escolha ou uma G sem causa ou motivo. Eu digo essas coisas não para provocar, mas para falar a verdade. Porque a verdade importa, a responsabilidade é importante, fecha aspas. Quando ele diz assim, eu não digo essas coisas para provocar, me parece exatamente o contrário. Bom, Biden admitiu que novas sanções à Rússia em caso de agressão militar teriam consequências econômicas em casa nos Estados Unidos. Isso inclui o aumento do preço da energia, com os quais os americanos têm lidado continuamente desde o ano passado. Ele acrescentou que está trabalhando com produtores e fornecedores de energia em planos de contingência para aliviar a crise. Lógico, se a Europa fica sem energia, porque a Rússia não fornece mais, outros países teriam que fornecer. Se outros países fornecessem energia para a Europa, seja em forma de gás ou petróleo, o preço da energia subiria para todos, porque haveria menos fornecimento, a Rússia e a Bielorrússia estariam fora da carta de baralhos, a carta deles estaria fora do baralho, então eles não forneceriam mais o gás e o petróleo e, por consequência, menor oferta, maior o preço. E nós temos de lembrar também sempre da questão dos fertilizantes, porque o Brasil é um país agrícola, nós dependemos muito de fertilizantes vindos de países estrangeiros e, dentre eles, os maiores fornecedores estão aí Rússia e Bielorrússia. Aí ele disse, o povo americano entende que defender a democracia e a liberdade nunca é sem custo. Então, o povo é que teria que pagar esse custo aí que o Biden está propondo. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia continuarão os esforços diplomáticos para abordar nossas respectivas preocupações de segurança, ele disse. Putin já acusou os Estados Unidos de ignorar as exigências de segurança, dizendo no início desse mês que Moscou, abre aspas, não viu uma resposta adequada às nossas principais preocupações, a não expansão da OTAN, a recusa de implantar armas ofensivas perto das fronteiras russas e trazer de volta a infraestrutura militar do bloco da OTAN ao status quo de 1997, quando o Tratado Rússia-OTAN foi assinado, fecha aspas. Bom, a Ucrânia acaba de fazer, na data de ontem também, uma jogada inteligente. Ela disse o seguinte, se Donetsk e a outra região, que agora me foge o nome, as duas regiões conflagradas, forem oficialmente declaradas pelo Estado russo como independentes, o próprio
Estado russo estaria rasgando o Tratado de Minsk e, portanto, a Ucrânia não teria mais que respeitar também aquele tratado, podendo, portanto, mesmo sendo uma ex-república soviética, fazer agora, então, parte da OTAN, que é o motivo aí de que a Rússia está tão ouriçada em torno dessa situação, né? Biden, porque ela não quer, né, armamento ali próximo da fronteira dela, isso ficou bem claro até agora, né? Então Biden disse na terça que ambos os países devem levar a diplomacia todas as chances de sucesso e disse, abre aspas, acredito que existam maneiras reais de abordar nossas respectivas preocupações de segurança, acrescentando que estão sendo feitas propostas que incluem novas medidas de arma, novas medidas de transparência e novas medidas de estabilidade estratégica que se aplicariam à OTAN e à Rússia. Então, eles estão procurando, por vias diplomáticas, novos acordos. Será que o russo, presidente, está falando a verdade? Putin está falando a verdade? Ele está mesmo retirando as tropas? Será que quem fala a verdade é Biden? Em poucos dias, em questão de uma semana, no máximo, nós já teremos a resposta de quem é que falava a verdade, a não ser que as tropas permaneçam no local sob novo argumento, porque se não surgir um fato novo que justifique e as tropas não forem retiradas, então nós saberemos que Biden está falando a verdade a respeito disto e, portanto, isso dará mais credibilidade a ele em relação ao que ele vinha dizendo, de que a Rússia pretenderia mesmo invadir a Ucrânia. Se não houver fato novo, então as coisas devem se definir aí em poucos dias. Vamos continuar acompanhando. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.